Olá, eu sou o Flávio de Souza e talvez você me conheça. Eu trabalhei como ator, autor e roteirista em programas de televisão como O Mundo da Lua e O Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse vídeo eu vou falar sobre um bacalhau rejeitado, um fusca estressado, uma seringueira que foi e voltou, a tia-avó da van e uma jangada de 4 rodas. E de 2 livros, Domingão Joia e Sabadão Joia. Então, se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva e se curtir, curta também. Bom, para começar eu vou falar do carro do meu pai, na verdade o carro dos meus pais, quando eu era criança. Porque quando eu era criança, os pais só tinham um carro. Não tinha essa história do pai ter um carro, a mãe ter outro carro, e o irmão mais velho ter outro carro, e o outro irmão ter mais outro carro. Não, tinha um carro, era o carro. Do mesmo jeito que tinha a televisão, que era a televisão que ficava na sala, onde se fazia refeições, ou não, ou então ficava na sala da televisão. Era a televisão e tinha o automóvel. Então, quando eu era criança, meus pais tiveram vários carros, mas durante bastante tempo, a gente tinha uma Kombi. O que é uma Kombi? Você sabe o que é uma Kombi? Muito bem, a Kombi é a tal tia da van. Antes de existir a van, existia uma coisa chamada Kombi, que era uma van comprida, assim, vai aparecer fotos aí, e era uma coisa um pouco estável, era um carro meio fácil de virar, assim, causava uns acidentes, era uma coisa meio esquisita. Era uma van sem muita estabilidade, digamos assim, mas foi um veículo usado durante anos e anos e anos e anos. Bom, Kombi é uma coisa que o meu filho mais velho, ele tem uma coisa com Kombi, entendeu? Ele tem umas fotos de Kombi. Eu até comprei um quadro para ele, que é uma Kombi toda coisada, porque ele passou muito tempo dentro de uma Kombi, porque era quando ele ia para a escola, isso no fim dos anos 80, né? Assim, não tinha van ainda, entendeu? Meu filho mais novo, o Teodoro, que é 12 anos mais novo que ele, quando ele foi e voltou para a escola de van, entendeu? Mas para o Leonardo não, era sempre uma Kombi, tá? E aí, como tinha 6 pessoas na minha família, tínhamos uma Kombi. Tem uma foto aí de uma Kombi, não sei por que eu tô assim. Toda foto quando eu era criança eu ficava tão emocionado de estar sendo fotografado. Vamos dizer que eu já gostava de aparecer. Então tem essa foto assim, eu tô assim feliz, tão feliz que tô fazendo assim. Esse jeito que a gente tá aí nessa Kombi, muitas vezes a gente ia pra praia assim, com a parte de cima de trás aberta e as pessoas sentadas assim. Podia de repente cair, acontecer um monte de coisa. Não tinha história de cinto de segurança. A vida atualmente é bem mais segura do que era antigamente. Faz parte dessa Kombi a história do bacalhau rejeitado. Por quê? O pai da minha mãe morou durante alguns anos numa cidade chamada Itanhaém, que fica um lugar próximo entre Mongaguá e Peruíbe, tá certo? No litoral sul do estado de São Paulo, indo em direção assim ao Paraná, certo? E a gente ia bastante lá, porque primeiro a gente ia visitar meu avô, e aí no começo ia de trem, que era muito divertido, mas era um pouco mais demorado. Então às vezes eles iam num ônibus que ia pela praia, não existia estrada. Mas depois construíram a Pedro Táxi, que é um pedaço da estrada, a estradinha que vai em direção a Peruíbe, lá em direção ao Paraná, né? E a mãe de uma amiga minha, uma das primeiras vezes que ela ganhou um dinheiro lá, a amiga minha, ela é minha amiga, né? A Mira, foi minha mulher, mãe dos meus filhos, mas antes dela ser minha mulher, até minha namorada, ela era minha amiga. Então, a mãe dela, que foi minha sogra, é claro, né? Ela ganhou um dinheiro lá, uma coisa de herança, e aí ela comprou um Fusca. O Fusca é o parente, a prima do Kombi. É o sobrinho, talvez, da Kombi, porque ele é pequeno, né? Bem menor que a Kombi. Então, ela mal tinha começado a dirigir, e ela já foi para Peruíbe. E aí foi parar no acostamento, não sei o que aconteceu, tombou assim, ficaram de lado. Não, eu estou contando porque o acostamento era assim, da Pedro Táxi. Aí agora tem um estado um pouco mais normal, inclusive tem uma via que vai e uma via que vem. Então está bem mais fácil de chegar em Itanhaém. Seja como for, a gente ia bastante para Itanhaém. Então aí, porque de trem às vezes ia, porque passava na frente da casa do meu avô. Assim, tinha uma rua
E logo depois tinha a linha do trem. Era uma coisa divertidíssima para uma criança, que dava tchau, as pessoas que estavam na janela do trem davam tchau de volta. E a estrada e a estação era perto, assim. Mas isso foi quando eu era bem pequeno, porque depois ou a gente ia de ônibus, quando não ia, né, com meu pai, às vezes a minha mãe ia, porque depois meus pais construíram uma casa no terreno do lado da casa do meu avô. O que eu tô contando? Ah, sim, e aí teve o tal da Kombi, e aí teve uma das vezes que a gente foi para Itanhaém e vamos fazer bacalhau. Então, minha mãe comprou um bacalhau, e aí meu pai falou, eu não vou viajar com esse bacalhau. Porque vamos combinar que bacalhau é um pouco fedido, né? Bom, e o que aconteceu? O bacalhau foi do lado de fora. Meu pai simplesmente se recusou a viajar com um bacalhau, e aí ele pendurou o bacalhau do lado de fora, e ele foi assim, pendurado do lado de fora atrás, simplesmente. Muito bem, aí tem a história da seringueira que foi e voltou. Aí a gente não estava mais com a Kombi, a gente estava com o Fusca, um carro bem menor, com o mesmo número de pessoas. Só que esse número de pessoas aumentou. Por quê? Porque a minha irmã mais velha levava uma amiga, aí talvez a outra, a minha irmã, que é mais velha que eu também, mas é mais nova que a mais velha, levava uma amiga também, e aí tinha uma moça que limpava, que viajava com a gente também. Então ia assim, entre 6 e 9 pessoas dentro de um Fusca. Super divertido. Eu era a pessoa que ia enfiado naquele buraco que tem atrás. E aí essa é a história da seringueira que foi e voltou. Não, só que eu não contei a história ainda. Então, fomos um dia e minha mãe cismou que ela queria plantar uma seringueira, que é uma árvore que fica enorme. Não sei se você já viu. É umas árvores que elas vão crescendo assim, parece que elas querem chegar no céu, tipo a Torre de Babel, assim, gigantesca. Que depois ela acabou plantando lá no fundo do quintal, mas quando a gente foi levar a seringueira, porque a gente ia todo fim de semana, né? E aí, nesse fim de semana, a seringueira foi presa assim em cima do Fusca. E aí, entre várias outras coisas, malas e coisas, porque eram 6 pessoas, né, que estavam indo e voltando, mesmo no fim de semana, tem brinquedo, tem um monte de coisa que tem que ser levada para a praia, tá certo? Mesmo que vai passar só um dia e meio, né? E foi uma seringueira presa. Só que quando a gente chegou lá, tinha chovido tanto que a entrada principal, a entrada por onde a gente entrava, não deu para entrar. Falou, oh meu Deus, porque chegava uma hora que estava assim, um rio tão profundo que eles falaram, não, melhor a gente ir pela outra entrada. Aí voltaram um pedaço na estrada e tentaram entrar pela entrada oficial de Itanhaém, mas estava alagada também. Então o que aconteceu? A seringueira que foi para Itanhaém voltou para São Paulo, porque justo no dia que foi a seringueira, minha mãe até falou assim, bem quando eu resolvi levar a seringueira, eu não sei nem se eles não deixaram aquela seringueira e depois arrumaram um pé de seringueira lá em Itanhaém mesmo, porque ficaram meio assim, o problema da seringueira. Então eu já estou contando todas as histórias assim, por que eu inventei um livro que é divertido, eu acho que é o meu livro mais engraçado, que chama Domingão Joia, que é a história de uma família que vai para Santos num domingo, certo? Por isso que chama Domingão Joia. Mas a minha família geralmente ia todo fim de semana para Itanhaém. Então a gente não ia e passava só o dia na praia e voltava no mesmo dia, como essa família aqui. Mas é claro que tem todo um espírito assim, né, de um monte de gente amontoada dentro do veículo, indo para a praia, que é super autobiográfico, tá certo? Tem umas coisas engraçadas que acontecem no meio dessa história, que tem muito a ver também com um dia que eu fui para Itanhaém, para o Guarujá. Foi uma vez que eu fui já adulto, e a gente foi para uma praia que é a praia mais popular, digamos assim, do Guarujá, que é onde geralmente param os ônibus de pessoas que vão só no domingo e voltam, tá certo? Que são popularmente chamados de farofeiros, porque leva frango com farofa, então é farofeira. Então, por que eu tô contando isso? Porque uma vez eu estava nessa praia, a gente foi lá, porque lá é um lugar que tem bastante bar e restaurante que vende peixe, então a gente foi nessa praia que vendia peixe, e aí parou um ônibus com uma turma tão animada, que eles já vieram cantando. Claro que eles chegaram, tipo meio batucada assim, e aí a porta se abriu, e cada pessoa que saía daquele ônibus, saía de um jeito mais engraçado de todos. Só que assim, eu vou contar só de 2 pessoas. Um cara saiu fazendo embaixada com uma bola, enquanto ele descia a escada do ônibus.
E um outro, ele saiu fazendo xixi, porque ele não podia esperar e procurar um banheiro. Não, cheguei na praia, já tô com vontade de fazer xixi, então ele desceu do ônibus fazendo xixi. E aí, o que mais que eu tenho para contar desse livro? Bom, eu tenho para contar o seguinte, que tem 8 capítulos, e aí o primeiro e o último são narrados por um menino, que é o personagem, digamos assim, principal, que é o principal narrador, e os outros, cada capítulo é escrito por uma pessoa da família. Então, e cada pessoa tem um jeito de falar, tem um estilo diferente, certo? De contar uma história. Então, cada capítulo tem um estilo bem diferente. E isso faz esse livro ser bem divertido. É um dos meus livros prediletos. O que aconteceu? Anos depois, eu escrevi o Sabadão Joia, que é engraçado você ler depois do Domingão, apesar do sábado vir antes do domingo, né? Porque é a mesma família, só que 10 anos depois. E aí acontecem coisas que são dessa época diferente, assim. Por exemplo, todo mundo tem celular, né? Que é uma coisa que quando eu escrevi o Domingão, ninguém nem imaginava que existia isso, né? Um telefoninho particular seu que você leva. Imagina, telefone, na época que eu escrevi o Domingão, nos anos 90, ainda era o telefone, era uma coisa que você discava e falava na sua casa, tá certo? Ou então você ia no telefone público, que você põe uma ficha, por isso que as pessoas falam assim, caiu a ficha, porque você punha a ficha, quando a pessoa atendia, clum, a ficha que você tinha posto cair, entendeu? Bom, nesse mesmo canal tem um vídeo em 3 partes desse livro Domingão Joia, tá certo? Você pode fazer uma maratona assistindo as 3 partes de uma vez só, ou então você pode assistir cada parte num dia, ou sei lá, uma parte de manhã, uma parte de tarde, uma parte de noite, tá bom? E nesse vídeo tem interpretações muito legais. Eu estou bem, vamos dizer que eu estou bem, mas eu adoro principalmente o jeito que o Napão, que todo mundo chama de Napão, na verdade é uma pessoa que eu chamo de Henrique Streuter, que é o meu grande amigo e irmão gêmeo, que faz o Perônio, tá certo? Eu sou o Tibi, então nós somos praticamente irmãos gêmeos. E a Patrícia Gaspar, que faz a vizinha, e o Eduardo Silva, que faz a avó. Todo mundo tá muito legal. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca mais, tá certo? Já está enorme, né? Vale a pena assistir, porque é muito engraçado. É uma versão condensada, não é tudo, porque esse livro parece que é pequeno, mas não é. Tem bastante história aqui, tá certo? Por isso que é bastante adotado, porque conta bastante coisa engraçada, mas é uma coisa que faz as crianças lerem bastante, né? Então, obrigado e até logo. Bom, a história do Fusca estressado poderia se chamar a história do Fusca valente. Porque o Fusca, vamos combinar que o Fusca é um carro bem pequeno, certo? E aquele Fusca que nossa família teve, fez o quê? Ele carregou toda uma parede de pedras, porque ele participou da última parte da construção da casa de Itanhaém. E o meu pai, ele cismava com umas coisas. Ele deve ter visto na casa de alguém que ele achava que era importante, uma parede de pedras brancas, porque era específico. Não era assim, vamos fazer uma parede de pedras, vamos fazer uma parede de pedras brancas na sala. E o Fusca, a minha mãe, eu não sei qual dos dois era mais maluco, a minha mãe levou todas essas pedras, uma pedra que nem essa daqui, ó, uma pedra branca assim, certo? Era exatamente assim, inclusive era meio brilhante, era muito bonito. E a minha mãe levou, porque ela a gente ia todo fim de semana, que estava tendo a construção, então tinha que acompanhar, né? E minha mãe ia também durante a semana para levar materiais, certo? E aí um dos materiais que ela levava era uma parte das pedras brancas. E aí eu participei da última viagem no Fusca. E aí eu posso estar inventando, porque eu gosto de inventar história, né? Então talvez essa parte eu tenha inventado. Foi a última vez que foram levar, porque, juro, ele fundiu o motor do Fusca, ele ficou estressado e morreu, tá certo? Teve um falecimento mal súbito e faleceu, mas na viagem de volta de Itanhaém para São Paulo. E na minha cabeça foi as últimas pedras, então ele aguentou até a última vez
em que estavam sendo levadas pedras brancas, porque, juro, depois como que ia levar as pedras brancas? Não teve jeito, foi com esse carro mesmo. Então ele foi pela última vez levar as pedras brancas, aí na volta ele não aguentou e faleceu. E aí meu avô estava junto, e aí morreu, o carro fundiu. Ah, o que vai fazer? Não sei se ele já ficou lá ou levaram para São Paulo o corpo dele. Mas aí a gente voltou de ônibus, que eu adorei, porque fazia muito tempo que eu não viajava de ônibus. Eu adoro viajar de ônibus até hoje. E ainda foi com minha mãe e com meu avô. Foi uma coisa divertidíssima. Para mim, estava tudo ótimo. E aí falta só contar do outro veículo que eu acho que foi o próximo. Uma perua jangada, que esta é a jangada de 4 rodas, certo? Que era uma perua Cinca, que é da marca Cinca. Era um carro que fazia um barulho desgraçado, mas acho que era um carro muito bom, um carro de origem francesa. E a perua desse carro se chamava jangada, e era um carro exatamente assim. Essa reprodução da jangada eu ganhei de presente do Daniel Condo, que é o ilustrador do livro Domingão Joia e do livro Sabadão Joia, tá certo? E aí a gente passou a viajar com esse carro. Por isso que tem uma hora no vídeo do Domingão Joia, que tem nesse canal de YouTube também, que tem uma foto que eu fiz uma colagem de eu criança na janelinha do carro, a gente lá descendo a serra em direção a Santos, tá certo? Então essa é a jangada de 4 rodas.